Bem, boa tarde, senhoras e senhores. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar as doutoras componentes da mesa, doutora Ângela Issa Rauná, professora do Programa de Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, doutora Ruth Saraiva, um grande prazer reencontrá-la, a senhora que já esteve lá no Tocantins, uma grande satisfação encontrá-la. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, aqui em Portugal, a todos os que nos ouvem lá no precioso estado do Tocantins. Dando continuidade a este prestigiado evento, gostaria aqui de enaltecer mais uma vez a felicidade de voltar à Universidade de Lisboa, esta que é uma das maiores universidades da Europa e do mundo, para mais uma intervenção, é um motivo de muito orgulho. E agradeço desde já a todos os participantes, a doutora Carla Amado, que é muito prestigiada lá no Brasil, não é, no nosso estado do Tocantins, ao desembargador Marco Vilas Boas, a todos os que organizaram este congresso e ao nosso coordenador do mestrado em Prestação Jurisdicional de Direitos Humanos, doutor Gustavo Pascoal. Todos estão de parabéns pelo evento. E, dando continuidade a este evento, falarei sobre o tema a participação da sociedade na execução penal. Bem, isso é bastante interessante, não é tão comum, participação da sociedade na execução penal. Isso não é uma tarefa, obviamente, de órgãos públicos, não é? Obviamente, né? O papel aí não é público nesse sentido. Por que participação da sociedade? Por que invocar a sociedade civil nesta questão? Preliminarmente, para entendermos esta importância, temos de analisar e fazer aqui, contextualizar para as senhoras e para os senhores, uma breve análise aqui sobre a realidade do sistema penitenciário brasileiro, que realmente é caótica, como todos nós sabemos. São dados, os senhores poderão acompanhar também, não é? Alguns desses slides, pesquisas mais recentes, o censo que foi feito mais recente, revelou que nós temos já a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Não é? A Rússia tinha a terceira maior população carcerária, mas nós acabamos de ultrapassar a Rússia. Nós estamos batendo alguns recordes, né? E já temos a terceira maior população carcerária do mundo, com 722 mil presos. É um número realmente impressionante. Terceira população carcerária do mundo, não é? E desde o ano 2000, foram incorporados mais de 400 mil presos, não é? Dados mais atualizados. Nos últimos 16 anos, um crescimento de 167% na população carcerária. Nós temos no Brasil 352 presos para cada 100 mil habitantes, enquanto que a média mundial é de 144 presos para 100 mil habitantes. Ou seja, é muito difícil gerir um sistema com esta quantidade de presos. E, segundo dados aí de 2014, os mais atualizados, segundo o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, esses dados não levam em consideração aqueles que estão em prisão domiciliar. Não é? E todos esses fatos levam já a esta posição que nós ocupamos hoje como a terceira maior população carcerária do mundo. Também não levam em consideração os mandados de prisão que estão em aberto, são de cerca de 373 mil mandados de prisão. E se fôssemos contar os mandados de prisão, a população brasileira, a população carcerária brasileira, ultrapassaria a marca de 1 milhão de pessoas cumprindo pena. E a realidade do sistema penitenciário, todos nós sabemos, não é? Assassinatos, torturas, agressões físicas, abusos sexuais que são cometidos, falta de estrutura adequada, sobretudo de saúde para os próprios presos, um número elevado de presos cumprindo prisão, não é? Em condições degradantes, insalubres, a maioria, uma grande parte, ao menos, de presos provisórios. E o grande desafio no sistema penitenciário brasileiro é de lutar pela vida, antes de tudo. Não é? Lutar pela saúde, pela integridade física, mas, sobretudo, de lutar pela vida. E, infelizmente, nós tivemos, ao longo dos anos, das décadas, verdadeiros massacres no sistema prisional, vivenciados no sistema prisional brasileiro, como, por exemplo, o massacre do Carandiru, que vitimou mais de 100 pessoas, não é? No estado de São Paulo, no ano de 1992, é uma tragédia de proporções enormes. E um pouco mais recente, no ano de 2013, no ano de 2014, no estabelecimento prisional de Pedrinhas, no Maranhão, onde tivemos 62 mortos. Inclusive, foram mortos com prática, enfim, de canibalismo, decapitação de pessoas, algo terrível. O que mais chama
a atenção, sobretudo o descaso das autoridades públicas nesse sentido. O próprio discurso que foi feito por parte de alguns políticos, apenas para os senhores analisarem. Por exemplo, uma ex-governadora, à época do Estado do Maranhão, chegou a dizer, não é? Explicando por que aquilo aconteceu, por que o massacre em Pedrinhas, e a justificativa que ela deu foi essa, né? Entre aspas, estamos atraindo empresas e investimentos. Veja, doutora, um dos problemas que está piorando a segurança pública é que o Estado do Maranhão está ficando mais rico, que aumenta o número de habitantes. Essa foi a justificativa, quer dizer, as pessoas estão sendo atraídas pela riqueza e com isso aumenta a bandidagem. Veja qual foi a explicação. Também afirmou à época que o sistema de saúde era excelente para os presos. Isso é um verdadeiro descaso, né? E o presídio feminino era um exemplo naquele Estado. Veja o descaso com que essas questões são tratadas, e são bastante graves. Um outro político muito conhecido no Brasil chegou a afirmar, não é, que a única coisa boa no presídio de Pedrinhas, onde houve esse massacre, no Estado do Maranhão, era esse presídio de Pedrinhas. Era a única coisa boa que lá existia, porque não devíamos dar vida boa a presos. Quer dizer, quando começamos a invocar a participação da sociedade nesse sentido, é um papel dúplice. Primeiro, de certa forma, fazer um trabalho que, desafortunadamente, o Estado não faz, e também um segundo momento, né, uma segunda perspectiva de despertar a sociedade para essas questões, porque absolutamente a causa presidiária não é uma causa sensível por parte da população. Essa tragédia no sistema prisional também se verifica no âmbito da saúde. Não é? Um preso no sistema penitenciário brasileiro tem 28 vezes, segundo alguns estudos, são vários estudos que são feitos, mas um deles constatou que tem 28 vezes mais chance de contrair tuberculose, 20 vezes mais chance de contrair HIV do que a população em geral. São números realmente estarrecedores. E o que o Judiciário tem feito? O Judiciário tem feito muito nesse aspecto. Há muito ainda a fazer, mas vamos destacar que ele tem feito muito. Os próprios mutirões carcerários têm contribuído de maneira significativa para a redução deste quadro. Não é? Há uma atuação do Poder Judiciário nesse sentido. E, desde que começaram os mutirões carcerários, justamente que pudemos tocar na ferida, foi possível tocar na ferida, não é? E constatar realidades realmente gritantes. Por exemplo, descobriu-se, isso há muitos anos no Brasil, esses problemas já foram solucionados, né? Mas era necessário mexer na ferida. E descobriu-se que, por exemplo, o Estado de Alagoas gastava, não é, R$ 850 por mês por preso em um presídio em que faltava água, 5 horas diárias. Faltava água, né, obrigando os presos a ficarem lá, enfim, passando sede, não é? Também foi possível detectar centenas de indivíduos submetidos à medida de segurança, indivíduos portadores de transtornos mentais que estavam cumprindo pena em locais absolutamente inadequados. Essa realidade ainda existe no Brasil. Além desta tarefa, vamos destacar, sobretudo, além dos mutirões carcerários, estamos vivendo um momento de transformação aí no Brasil, é necessário reconhecer, com muitos desafios ainda. As audiências de custódia representaram também um avanço muito grande. Veja que já eram adotadas, não é isso, no próprio ordenamento jurídico brasileiro, mas que não eram levadas realmente a efeito. E, por iniciativa, à época do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, houve a implementação, realmente a efetivação dessas audiências de custódia no Brasil, e para esse filtro, vamos dizer, sobretudo legal, constitucional, dessas prisões, e muitas realmente se revelavam desnecessárias, arbitrárias. Também o monitoramento eletrônico, que foi introduzido recentemente na legislação brasileira, e que permite aí evitar-se essa intensificação de prisões absolutamente desnecessárias. A própria meta do governo federal foi de reduzir, nos últimos anos, em 15% a população carcerária. E certamente que centenas, talvez uma centena, 140 mil presos que se calculam, deixaram de serem incorporados ao sistema penitenciário no Brasil, mas muito ainda a ser feito. E, sobretudo, porque nós temos históricos, um grande histórico de violação aos direitos humanos no Brasil. Há um livro bastante interessante, e eu cito a todos aqueles que nos escutam, Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, e mostra um fato
absolutamente gritante que ocorreu no Brasil. Isso faz parte de nossa história, apesar de não ser muito contado, chamado Holocausto Brasileiro, né? Ele ocorreu no estabelecimento prisional em Barbacena, em Minas Gerais, né? E há um relato que a própria Daniela Arbex, ela conta no livro dela, quer dizer, atrocidades que foram cometidas. Ali, professor, não eram apenas indivíduos portadores no manicômio judiciário à época, né? Mas várias pessoas eram jogadas ali, pessoas indesejáveis da sociedade, enfim, mendigos, eram colocados, todos eles confinados, e ali ficavam por décadas, entregues à própria sorte, não é? Vários indivíduos eram simplesmente jogados. Aqui é um verdadeiro campo de concentração, e calcula-se que, segundo afirmado a jornalista, cerca de 60 mil pessoas morreram nesse estabelecimento, não é? Em Minas Gerais. Algumas fotos aí desse estabelecimento em Barbacena, né, em Minas Gerais. Há também um histórico de omissão por parte do poder público, eu já enalteci isso, também no que se refere à saúde, sobretudo, e a saúde do preso. Quer dizer, o Brasil já sofre com essa questão da má assistência à saúde, e o que dizer da falta absoluta de assistência à saúde dos presos. E é necessário mencionar isso, estamos falando aqui de direitos humanos, devemos deixar isso claro, o chamado jogo de empurra, que ocorre em certos momentos no Brasil. De quem era a competência para prestar a saúde ao preso? Era do Ministério da Justiça ou do Ministério da Saúde? E durante muitos anos, isso foi até 2003, quer dizer, o Ministério da Justiça dizia, não, a minha responsabilidade é garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais. Quem vai mexer com saúde é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde falava, não, a minha responsabilidade é cuidar da saúde da população em geral, quer dizer, não é aquela que se encontra presa. Então, isso aí é do Ministério da Justiça, e ficava esse jogo de empurra. Até que houve uma decisão, em 2003, não é? O estabelecimento aí de uma divisão, vamos assim dizer, não é? 70% do financiamento da saúde seria do Ministério da Saúde e 30% do Ministério da Justiça. Um sistema que não deu certo no Brasil, e precisou haver um outro sistema a partir de 2014, e decidiu-se que a saúde ficaria a cargo inteiramente do SUS. Agora, vocês imaginem a situação, o SUS que já é sobrecarregado, não presta um serviço, não é adequado, temos de dizer aqui, à população, e, de repente, incorporando mais de 600, agora 700 mil presos. Como fica a questão da saúde do preso, não é? E que absolutamente não é tocada no Brasil. E essa questão da divisão de responsabilidades, não é? O governo federal, o estadual e o municipal. De quem é essa responsabilidade da saúde do preso? O governo federal, ele estabelece as diretrizes, repassa os recursos, mas há um problema da burocracia no Brasil, não é? A crise que nós estamos vivenciando, a crise econômica do Brasil. Então, a falta de recursos para diversas áreas, quer dizer, e vamos dedicar recursos agora para a saúde de preso? Infelizmente, há esse discurso no Brasil estarrecedor, não é? A responsabilidade dos governos estaduais, garantir a segurança pública, cuidar dessa questão da segurança pública nesses estabelecimentos, até para que os profissionais de saúde possam atuar. Quer dizer, você é profissional de saúde, você vai atuar num estabelecimento com risco para a sua vida, sua integridade física, é extremamente delicado. E esse é o problema, não há sempre uma tensão constante em muitos presídios brasileiros, e também há a questão da insalubridade, os profissionais ali não querem trabalhar, então há uma situação bastante delicada. Os municípios formam também as suas equipes de saúde, mas há o problema de você querer trabalhar ali com risco da sua integridade física, não é? Risco à vida, e também em condições absolutamente inadequadas de insalubridade. É algo realmente preocupante no Brasil. Entretanto, não vamos aqui falar somente coisas ruins. Há exemplos, muitos exemplos bons no Brasil, e um deles, vamos reconhecer, o Espírito Santo. Um dos mutirões carcerários havia descoberto mais de 200 presos em uma cela no Espírito Santo. Algo estarrecedor. Isso foi modificado. O Espírito Santo investiu muitos recursos, né, para o aperfeiçoamento, enfim, a melhoria do seu sistema prisional. E esse sistema prisional do Espírito Santo, como em alguns estados brasileiros, hoje é um exemplo, ou seja, há necessidade de uma iniciativa. Já existem ali equipes multidisciplinares de saúde, vários profissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, psicólogos, né? Exames são feitos no próprio estabelecimento prisional, né? Assistência médica, odontológica,
é um centro de referência no Brasil em tratamento da tuberculose, que é uma doença que acomete demais os presos, ou seja, há necessidade de um despertar de consciência, o compromisso dos agentes públicos nesse sentido e também o engajamento da própria sociedade, ou seja, é possível aplicar esses recursos, até porque há recursos que estão previstos, mas que não são utilizados. Nós fazemos o projeto necessário para captar esses recursos, essas verbas acabam voltando, ou seja, o nosso futuro não é estarrecedor, muito pelo contrário, é possível, somos agentes, sujeitos da história, é possível reverter este quadro se houver um pacto verdadeiro de realizabilidade desses direitos. E eu me permito aqui fazer um comentário, devemos parar dessa época simplesmente de declaração de direitos e até de coisificação dos direitos humanos, e partimos para uma outra perspectiva, não somente da declaração dos direitos, mas da realizabilidade, o pacto pela realizabilidade dos direitos que estão previstos na Magna Carta e da efetivação dos direitos humanos, sob risco até mesmo de coisificarmos os direitos humanos. Bem, e qual o papel, então, do Conselho da Comunidade? Eu quis dizer a vocês, explicá-los a esse respeito, não é? A própria sociedade, ela passa a ser engajada e há um despertar de consciência da sociedade, ou ao menos a procura nesse aspecto, em parte por omissão do poder público, e em parte porque também a sociedade é a principal interessada nesse processo de transformação. Não é? O preso, não temos prisão perpétua no Brasil, ele voltará ao convívio da sociedade, então é fundamental que a sociedade esteja engajada nesse sentido. E até nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça, não é, por meio da resolução número 96, tem incentivado, obviamente, a participação da sociedade na execução penal. A perspectiva é justamente essa, né? O crime nasce na comunidade. Se o crime nasce na comunidade, a comunidade deve estar absolutamente voltada, né, engajada na busca de soluções para o problema prisional. E qual o papel do Conselho da Comunidade na execução penal? São inúmeros papéis. Um deles, colaborar com o Estado na efetivação da decisão judicial. Segundo, recuperação, ressocialização e reeducação social do apenado. O estabelecimento de parcerias também, citar com a iniciativa privada, a assistência aos condenados e às famílias do condenado que sofrem muito também com esta realidade. O atendimento médico e odontológico. Veja, pensamos assim, às vezes de maneira simplista, mas a assistência médica para o preso, sim, é fundamental. Isso afeta também os seus familiares, afeta os agentes de saúde. Por exemplo, o estabelecimento prisional no Rio Grande do Sul descobriu-se um risco elevadíssimo de doenças de pele, ou seja, isso acometia não apenas os presos, mas os familiares, né, aqueles que iriam visitá-los, também os próprios agentes públicos que estão ali. Então, isso é um problema de saúde pública, isso afeta diretamente a sociedade. E vamos questionar também o nosso próprio grau de civilização, o nosso próprio grau de humanidade. É isso tudo que está em jogo. E isso pode ser, se não resolvido, mas amenizado com o envolvimento da sociedade, não é? Atua também na colheita de denúncias, não é, de tortura, e há um auxílio nesse sentido, junto ao poder público, não é? A implementação de programas de ressocialização relacionados a trabalho, arte, envolvendo trabalho, arte, cultura, lazer, todas essas diretrizes, não é, estão presentes e estamos num momento de fortalecimento, não é? Mas é necessário, sobretudo, acreditar nessa perspectiva, acreditar nisso, no engajamento da sociedade, porque, infelizmente, contradicência aqui do que nós afirmamos, não há uma preocupação social nesse aspecto. O Conselho da Comunidade, no que se refere ao estado do Tocantins, ao nosso estado do Tocantins, foi criado em 2008 e, sobretudo, com esse foco, não é? A execução de projetos que promovam a ressocialização, a recuperação, o auxílio, não é, ao condenado e aos seus familiares, ajuda humanitária e estabelecimento de projetos e de parcerias entre a iniciativa pública e a privada. Os senhores estão vendo aqui uma cartilha, não é? Uma cartilha que foi, eu vou voltar alguns slides, o slide anterior, vocês veem aqui a cartilha. Esse foi um projeto, eu quero aqui enaltecer o trabalho sempre de nossos orientandos, né? Que eu até digo, ninguém pode conhecer mais, na data de sua defesa de um projeto, do que o próprio orientando. E foi o Geraldo Divino Cabral que fez um projeto magnífico, não é? E, sobretudo, com esse sentido, devemos acreditar no caráter comunicacional do direito, que nos importa profundamente, não é?
de uma cartilha falando sobre a participação da sociedade na execução penal e que trouxesse de uma maneira simples, de uma maneira didática, os direitos e os deveres do preso para a comunidade. Quer dizer, a linguagem do direito é muito técnica, cheia de instrumentalidade, é uma linguagem, de certa forma, de exclusão, que separa as pessoas. E a aspiração do direito deve ser popular, sobretudo, não é? E esse juridiquês muitas vezes afasta as pessoas. Mas para que direitos? Direitos para o preso? Sim, o preso tem direitos, assim como ele tem deveres. E foi, dentro de um projeto de orientação do mestrado, houve a confecção desta cartilha, o Manual de Participação da Sociedade na Execução Penal. Eu devo aqui enaltecer o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, a sensibilidade que teve de patrocinar a confecção dessas cartilhas. Foram milhares, 5.000 cartilhas que foram distribuídas, não é, a escolas, enfim, uma série de instituições públicas, privadas, justamente para alertar. Temos aqui a imagem, mais de 5.000 cartilhas distribuídas à comunidade, uma linguagem simples, explicando os direitos e deveres. Então, eu repito, a aspiração do direito deve ser, sobretudo, popular. E este efeito comunicacional é muito importante para fazer despertar as consciências e trazer essas pessoas a essa sensibilização. Foi parte também do projeto de mestrado fazermos um seminário. E esse seminário nos surpreendeu profundamente. Temos aqui a imagem do seminário, Participação da Sociedade na Execução Penal. Foi um seminário que contou, não que o sucesso de um evento seja dado pelo número de participantes, sabemos disso, mas o que nos surpreende é um seminário, na sexta-feira à noite, contar com 700 inscritos. Foi algo fantástico, não é? E transmitido, como são os eventos da SMAT, é transmitido simultaneamente para 42 comarcas de todo o estado do Tocantins, e foi um sucesso, realmente, esse seminário, trazendo diversos atores para falar. Essa é uma outra questão também do direito, essa linguagem, não é, estratégica e pouco comunicativa, vamos assim dizer, não é? Quer dizer, trazer os atores, dar oportunidade real de fala a estes que estão envolvidos na execução da pena. E houve essa possibilidade, quer dizer, não foi algo de dentro para fora, mas fora para dentro, quer dizer, houve uma abertura, uma receptividade, até de maneira surpreendente, por parte do TJ do Tocantins, colocando até mesmo presidiárias para falar. Elas vieram, não é isso? Foram retiradas as algemas dali, não eram necessárias, obviamente, né? E tiveram a possibilidade de emitir os seus atos de fala, não é? De falarem para as pessoas ali. E o que nos surpreendeu não foi um discurso meramente emocional, não de forma alguma, foi um discurso muito racional. Quer dizer, entendiam o próprio mecanismo da pena, porque estavam bem ali, e houve essa sensibilização por parte das pessoas. Sensibilização não sobre aspectos emotivos, emocionais, mas também racionais, não é? E passaram a escutar o que era a realidade. A partir daquele momento, várias pessoas se mostravam, não é, aptas e até interessadas. O que eu posso fazer? Qual é o meu papel neste aspecto? Qual o papel que todos nós temos do ponto de vista da execução penal? Por todos estes fatores, essa abertura, essa receptividade do público, é que este evento foi um sucesso. E aí, continuamos a colher, não é? Alguns frutos, mas, sobretudo, com essa luta que é empreendida, por exemplo, pelo Geraldo Divino Cabral, pelo magistrado José Roberto, pelo doutor Zilmar, juiz de execução penal, e por inúmeras pessoas ali no nosso Estado, que devemos, sobretudo, espalhar esta imagem, ainda que isto pareça utópico, não é? Mas, como diria o Oscar Wilde, né, um mapa-mundi que não inclua a utopia não é digno de consulta, né, e assim devemos sonhar. Senhoras e senhores, eu gostaria apenas de concluir esta intervenção fazendo minhas as palavras do extraordinário Carnelucci na obra As Misérias do Processo Penal, o que nos fazem refletir sobre esta realidade do sistema penitenciário, que é grave no Brasil, mas as possibilidades, as saídas que são feitas com compromisso, não é, com criatividade e com engajamento nas pessoas, sobretudo voltando a esse aspecto que nos parece cada vez mais distante no mundo de hoje, que é a ausência de solidariedade. Devemos ser, sobretudo, mais solidários para com o próximo. Palavras de Carnelucci. Quando, através da compaixão, cheguei a reconhecer nos piores dos encarcerados um homem como eu, quando se diluiu aquela fumaça que me fazia crer ser melhor do que ele, quando senti pesar nos meus ombros a responsabilidade do seu delito, quando, anos faz, em uma meditação na Sexta-feira Santa, diante da cruz, senti gritar dentro de mim, Judas é teu irmão,
Então compreendi não somente que os homens não se podem dividir entre bons e maus, tampouco em livres e encarcerados, porque há fora do cárcere prisioneiros mais prisioneiros dos que os que estão lá dentro, e há dentro do cárcere mais libertos, assim da prisão, dos que estão fora. Encarcerados somos todos nós, mais ou menos, entre os muros do nosso egoísmo. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos, a possibilidade de aqui estar, e também a todas as instituições envolvidas. Agradeço a atenção. Muito obrigado.